Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez, eu sou o Dionei, tá? Hoje eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco de alguns livros que eu li, que eu achei interessante. Pretendo falar brevemente de cada um de maneira isolada, né? Mas hoje é mais um contexto geral sobre esses livros, tá bom? Então não vou entrar em muitos detalhes, mas vou falar um pouco da trama de cada um, que dentre eles está Guerra do Velho, Frankenstein, um clássico da ficção científica de Mary Shelley, que completou 200 anos, acho que em 2019 foi 2020, algo assim. E Fundação de Isaac Asimov, né? A Apple TV até fez uma série desse bendito livro, né? Acho que está na segunda ou terceira, eu imagino. Mas enfim, são livros sensacionais e eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, tá? Bom, vou começar com Guerra do Velho, né? Nessa história a gente acompanha um idoso, tá? De 75 anos, chamado John Perry, tá? Ele entra para as Forças Especiais de Defesa, é isso o conceito de militarismo, né, na época do livro, né, que é futurista. E ele passa a servir o exército, só que de maneira espacial, né? Ele entra para essa força de defesa e ele entra com 75 anos de idade. No livro, você só pode se alistar com 75 anos de idade. Então ele passa por um processo muito grande de reestruturação física, né? Até porque no decorrer da história a gente passa a entender como que é essa reestruturação física e por que as pessoas elas têm que se alistar aos 75 anos de idade, né? Então ele é um livro muito interessante, tem uma linguagem muito fluida em comparação aos outros que eu falei, que se chama O Problema dos Três Corpos, né, que é uma série de livros que eu falei nos vídeos anteriores. Se vocês quiserem, você pode pesquisar aí, que tá por aí, tá? Então é um livro bem interessante, ele trata bem profunda essa questão de envelhecimento, sacrifício, amor, né? Até então nesse livro a gente sabe que ele tem uma personagem que é a mulher dele, morreu há pouquíssimo tempo, então ele tem essa falta muito grande. Ela tinha se alistado junto com ele, só que um ano antes ela tinha falecido, né? Se eu não me engano, acho que um ano antes. Então ele vive essa perda, esse luto, e aí, né, ele resolve se alistar para as Forças Especiais de Defesa e ele parte para o espaço. E no espaço ele descobre que na realidade o universo é extremamente hostil também. Existem outras raças que disputam territórios a outros planetas, então com isso a espécie humana ela passa por um processo de evolução. E esse livro ele aborda de maneira bem interessante todos esses tópicos aí de maturidade, de envelhecimento, de saber lidar com certas situações depois que você chega a certa idade, né? Então é um livro muito bom, lindo, interessante. John Scalzi arrebentou nesse livro, tá? Existem mais dois livros posterior a esse, que se chama Brigada Fantasma, né, que é uma espécie de grupo militar, como se fosse um BOP da vida, sabe? Só que a nível cósmico. E A Última Colônia também. Não li esses dois livros, mas eu pretendo ler e falar um pouco também aqui no canal sobre cada um deles. Mas eu confesso que eu adorei demais esse livro de John Scalzi. Posso fazer um breve resumo desse livro aqui para poder vocês entenderem um pouco mais o quão incrível esse livro é, tá bom? É isso. Bom, continuando, vamos falar desse bendito agora, número 2, o nosso Frankenstein, né? O que é mais interessante é que bom, muito provavelmente muitos de vocês sabem, mas Frankenstein não é o nome da criatura, né? Eu achava que era o nome da criatura. Pelo fato enfim, filmes, séries, a gente sempre vê esse nome forte, né? Mas na realidade, Victor Frankenstein é o criador da criatura, naturalmente. Então ela não tem nome, tá? Não tem nome. Então, bom, Victor Frankenstein, ele é um cara, desde garoto, ele sempre foi obcecado por essa ideia de vida, o porquê da vida, como que ela é criada. Então ele passa por um processo de descobrimento, de pesquisa, né, sobre essa questão, de saber como que a vida é feita, como que gera vida. Então ele tinha essa obsessão. Até que certo ponto, né, ele se torna cientista, um estudioso nesse ramo fisiológico da ciência, da vida, né, das terminações nervosas, dessa questão de saber de como que é a mecânica do corpo, e ele acaba criando uma criatura com parte de cadáveres, né? Então ele junta um monte de cadáveres, e um livro tem uma pegada meio tem uma pegada meio que de horror. Então ele, a partir de restos mortais, de corpos, né, de cadáveres,
ele cria essa criatura. Só que ao mesmo tempo que ele cria essa criatura, ele percebe o quão louco foi essa ideia que ele teve de criar essa criatura. E essa criatura, ela acorda, ela desperta, reconhece ele, né, sendo ele como criador. Só que até então tudo para ela é muito novo, né? Ela surge ali do nada e vê um ser ali que ela não no momento, mas com o tempo ela passa a entender que aquele é o seu criador. E ao mesmo tempo Victor Frankenstein, ele rejeita essa criatura. Ele fica averso, né? Se arrepende do entre aspas mal que ele fez. Então com isso o livro ele vai tomando um tom mais sombrio, sabe? E acaba trabalhando essa questão do que é ética científica, quais são os limites da ciência, da ética humana, dos limites do que é ser humano, o que é, entre aspas, pós-humanismo, né? Que é essa ideia de uma extensão a mais do ser humano, porque nesse livro basicamente é isso. A gente tem essa criatura que vai muito mais além de atributos físicos do que um ser humano, só que ao mesmo tempo foi criado por um humano que é um ser, entre aspas, né? Frágil em comparação a uma criatura tão forte. Então isso acaba desenvolvendo uma série de mortes, né? Porque a criatura acaba se vingando dele porque ele teve essa rejeição. É uma criatura extremamente inteligente, age muito inteligente, muito esperta, e ela acaba se desenvolvendo muito rápido da maneira mais complicada possível, né? Como o criador rejeita a criatura, então ela passa por um processo de descobrimento por si só. Em dado momento ele passa a ter empatia pelos humanos, só que ele entende que os seres humanos, nós, né, a gente tem uma certa dificuldade em entender o que é diferente, aquilo que a gente está acostumado, né? Tudo que é diferente a gente tende a entender que é errado, que não é bom. Então esse livro ele trabalha essa questão científica, quais são os limites da ciência, e por mais que seja antigo, né, entre aspas, que esse livro completou 200 anos, como eu falei para vocês, da Mary Shelley, trabalha conceitos que são extremamente atuais, né? Como por exemplo, inteligência artificial, né? Uma extensão nossa que tá se desenvolvendo cada vez mais, né? A que ponto a tecnologia artificial vai sobrepor a humana, né? Eu falo isso de maneira geral, né? Porque para algo extremamente pragmático, para algo específico, ela já dá um baile na gente muito grande. Então esse livro ele aborda isso de maneira muito interessante, os limites da ciência, da capacidade humana, da ética, né? E sobretudo o que dá para se tirar com relação a todo esse contexto. Mas é um livro interessante, pretendo falar mais sobre, tá? Se vocês acharem interessante, e eu recomendo demais essa leitura. Eu só falei só um pouquinho de tudo que tem esse livro, mas é isso, eu adorei, tá aprovadíssimo. Agora o nosso número 3, né? O nosso bendito Fundação, de Isaac Asimov. Cara, eu falar desse livro, né? Eu ouvia falar muito, assim como do Frankenstein, o Guerra do Velho também. Por mais que seja um livro mais novo, eu ouvia bastante falar sobre ele, e eu sempre tive essa curiosidade, até que eu ganhei de aniversário, e eu achei extremamente interessante, porque ele cria um conceito bem diferente sobre essa questão de prever acontecimentos, né? Ele cria uma espécie de ciência chamada psicohistória, né? Que envolve história, psicologia e matemática avançada. Com base nessas três áreas da ciência aí, né, de estudos, ele consegue prever certos acontecimentos. Esse livro aí, ele acompanha uma época aí que é 2000 anos à frente em comparação à nossa, tá? É como se fosse uma espécie de império ou de era medieval, só que lá no futuro, tá? Então existe aí enfim, os seres humanos, né, no caso do livro, ele já tem esse domínio de expandir toda a sua galáxia, tá? Ele tem essa tecnologia, e existe um poder central, né, como se fosse uma capital, digamos assim, né, que se chama Trantor, né, que digamos que seja como se fosse a capital do universo. Então, presidentes, senadores, né, não é bem essas nomenclaturas, mas enfim, todo o poder que governa o universo ali, né, dentro do livro, tá nesse lugar Trantor, né? E esse cara é um estudioso, né? E ele é um cara conceituado no meio dele, da ciência, de estudos e tudo mais. Só que ele prevê, com base nessa ciência, de que o Império iria se destruir. Ó, o Império, em determinado momento, ele vai acabar. Os recursos vão acabar,
vai ter guerra, vai fazer algo que possa minimizar os impactos, tá? É como se, enfim, logo à frente vai vir uma catástrofe e eu quero minimizar os impactos, entendeu? Então, basicamente, esse livro, ele trata isso, claro, de maneira bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, ele consegue prever certos movimentos. Aí, ele cria a ideia de montar uma fundação, né? Que nada mais é do que uma fundação onde você consegue reunir todo o conhecimento que até então os humanos eles já têm, para quando esse império findar, acabar, os seres humanos, né, e o universo como todo possam se reerguer, porque essa ciência, esse domínio iria estar protegido, né? Então é isso que ele trabalha. Só que aí o governo, né, os poderosos, né, Trantor, né, que é a capital do universo, tem ele como traidor, não acredita no que ele fala, ele acaba sendo preso, e no final das contas ali a gente descobre que na realidade tudo que ele previu fazia sentido, né? Então só que até então ele consegue se isolar em um determinado planeta, o governo libera um planeta específico para ele poder fazer essas pesquisas e esses estudos para poder minimizar os impactos, né, com essa catástrofe iminente que ia acontecer, que seria justamente a queda do império, digamos assim. Então esse livro ele aborda muito bem essa questão de trama, traição, poder, né, o quão é importante a gente ter o conhecimento para poder se reerguer quando determinada situação acontece. Então ele é uma trama bem interessante, tem muita coisa nesse livro, eu estou resumindo bastante sobre o que acontece nesse livro. E a cada era, o interessante desse livro é que cada período a gente vai passando por personagens diferentes, né? Então ele deixa uma espécie de cápsula, digamos assim, que o pessoal, os seguidores dele, né, os seguidores do Harry Seldon, que é esse personagem, eles ligam essa cápsula e aí ele fala, né, o que até então aconteceu naquele momento. Então é aquela coisa, né, o governo, o império quer se reerguer, mas quer esse conhecimento, só que até então o conhecimento que ele tem que dispor tem que ser no momento certo, não pode ser naquele momento, porque até então ele já tinha previsto ali na psicohistória, e surge uma criatura extremamente fora do escopo do que eu estava imaginando sobre questão de ficção científica, né? Tem um personagem chamado Mulo, né? É um personagem que ele tem a capacidade é como se fosse uma espécie de Jean Grey ou Professor Xavier, tá, sabe? Ele consegue influenciar pessoas, ele tem esse poder cognitivo, né? Ele tem essa... como que é o nome do poder? E olha que eu curto esse X-Men pra caramba, viu? Ele tem... meu Jesus Cristo, esqueci o nome. Como que é o nome, Jesus? Caraca. Ele tem, meu Deus do céu, telepata. Ele é um telepata. E, cara, o mais interessante é que a própria história, a própria psicohistória, ela previu o surgimento desse telepata. E esse telepata, ele passa ali a dominar todo o Império. Só que para ele dominar o Império, ele precisava destruir justamente a Fundação. Esse lugar aonde o Isaac Asimov tinha todo o conhecimento guardado, né, para o Império se reerguer, mas não de maneira totalitária, que era a forma que o Mulo queria fazer, né? Seria de uma maneira mais democrática, onde o universo, né, ou a galáxia ia se reerguer de maneira mais estruturada, sem ali um totalitarismo imperando naquele universo. Então é um livro que trabalha muito bem essa trama, tá? Enfim, eu posso fazer também um vídeo específico sobre ele, mas no final das contas tá recomendado demais, gostei demais. Enfim, pretendo ler os outros, né? Ele tem um livro chamado... É uma coleção que se chama Eu, Robô, né? Enfim, né? É um livro super recomendado, né? Então ele trabalha essa psicohistória, a queda do Império e o ressurgimento desse novo Império com base na ciência que ele quis preservar, né? Então ele cria duas fundações, né? Uma numa extremidade da galáxia, que eu esqueci o nome do planeta, e outra que ninguém sabe onde é que tá. Até então esse Mulo ele acha um determinado lugar, a primeira fundação, mas a segunda ele não acha. E no final das contas o livro, justamente tudo que estava previsto na psicohistória, de fato acaba acontecendo, mesmo com o surgimento desse mulo, né, que é o nome
desse personagem que ele tem esse poder de telepatia, né? Então ele tem influência sobre todas as pessoas ali que tá ali perto dele. Então é bem interessante, é um livro de ficção que trabalha muito bem essa trama aí de poder, traição, né? E tudo que envolve esse meio aí. É como eu falei, é como se fosse um livro medieval, só que 2000 anos à frente, né? Super recomendado. Bom, é isso. Se eventualmente vocês acharem que eu possa falar de mais alguns livros relacionados à ficção científica, ou que eu possa abordar algum livro específico, né? Dentre esses que eu falei para vocês, solta o verbo aí, comenta aí que eu posso abordar um deles, tá bom? É nóis, valeu, tchau, tchau, tamo junto.